O texto que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 e 28, palavras de Jesus, diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus Cristo, neste texto, ele está falando do tipo de relacionamento próximo que ele tem com os seus seguidores. E ele diz que os seus seguidores, as suas ovelhas, ouvem a sua voz, prestam atenção ao que ele diz, se importam com o que ele fala, dão ouvidos àquilo que ele pretende falar. Os seus seguidores, eles realmente ouvem a sua voz, porque são atraídos por ele, porque sabem que as palavras dele procedem do Pai. O próprio Jesus disse: as minhas palavras não são minhas, mas são do Pai que me enviou. Até mesmo Pedro, no início lá do relacionamento com Jesus, em um dado momento, quando muitos estavam indo embora, Jesus pergunta para os 12, e vocês também não querem ir, não? Mas mesmo naqueles dias, Pedro já tinha percebido a importância das palavras de Jesus, e ele disse: Senhor, mas para onde iremos? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Então nós entendemos pelas Escrituras que realmente os seguidores de Jesus, eles estão sempre procurando ouvir a voz dele, apreender aquilo que o Senhor deseja que nós possamos realmente guardar em nosso coração. E os discípulos de Jesus, os seguidores, eles ouvem a voz, e Jesus Cristo fala mais na frente que estas ovelhas o seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas, elas andam após o pastor e percorrem o mesmo caminho que o pastor percorre. Os seguidores de Jesus, eles vão percorrer o mesmo caminho que Jesus percorreu, um caminho de submissão ao Pai, um caminho de santidade, um caminho de serviço ao próximo, uma caminhada realmente de dedicação àquilo que importa para Deus. Os seguidores de Jesus, eles andam no mesmo caminho, eles seguem as pegadas de Jesus. Então Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Jesus também fala nesse texto sobre a relação dele para com suas ovelhas. E ele diz aqui: eu as conheço. Exatamente por causa desta proximidade. Porque essas ovelhas, ouvindo a voz e dão importância a ele, vivem em comunhão, em unidade com ele. E por essa proximidade e convivência, Jesus pode dizer: eu conheço as minhas ovelhas. Eu conheço as suas lutas, eu conheço as suas dificuldades, eu conheço as suas limitações, eu conheço as suas fragilidades, eu conheço os seus limites, eu conheço as suas incoerências, eu conheço os seus problemas, eu conheço detalhe após detalhe de cada uma das minhas ovelhas. Eu conheço os meus seguidores. Jesus realmente conhece cada um de nós, e por isso, logo depois, aqui nesse texto, ele fala que ele concede a vida eterna. Ele diz no versículo 28, eu lhes dou a vida eterna. Uma vez que Jesus conhece as suas ovelhas, os seus seguidores, ele sabe que ele precisa fazer fluir neles a sua própria vida, a vida do eterno, para que eles possam
continuar seguindo, para que eles possam ter condição de segui-lo no mesmo caminho que ele trilhou. Por isso ele diz: eu lhes dou a vida eterna, eu faço fluir neles a minha própria vida, a vida do Espírito, a vida do eterno. Eu lhes dou a vida eterna, a vida do eterno, para que eles possam continuar realmente seguindo após mim. E Jesus Cristo fala: jamais perecerão, jamais perecerão, exatamente porque estão vivendo debaixo desse fluir do Espírito de Deus. E ele conclui aqui esse versículo dizendo: e ninguém as arrebatará da minha mão. Em outras palavras, ninguém vai tocá-las. Satanás não tem autoridade para tocá-las. Enquanto elas estiverem me ouvindo, enquanto elas estiverem mantendo comunhão comigo, enquanto elas estiverem andando após mim, eu que as conheço e faço fluir nelas a minha vida, ninguém vai tocá-las. Vão estar na minha mão, em segurança, debaixo dos meus cuidados. Elas não perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Que eu e você, meu amado irmão, minha amada irmã, nós possamos ouvir a voz de nosso Senhor Jesus. Que nós possamos realmente seguir pelo caminho que Ele andou e que Ele continua percorrendo, o caminho de santidade, de submissão ao Pai, de amor pelas pessoas. Que nós possamos ter consciência de que Ele nos conhece muito bem, Ele sabe de tudo a nosso respeito e por isso Ele faz fluir a vida do eterno em nós, Ele nos concede a vida eterna. E Ele está operando nas nossas vidas para não perecermos, para não morrermos, para não nos distanciarmos de Deus. E Ele está disposto a cuidar de nós, e Ele mesmo diz: ninguém vai arrebatar as minhas ovelhas das minhas mãos. Que nós possamos andar com o Senhor e viver nas mãos dEle, sustentados por Ele. E mesmo estando na mão de Jesus, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por contrariedades, por tristezas, decepções, lutas de todos os tipos nós vamos passar. Mas se nós passarmos na mão de Jesus, nós estamos num lugar seguro, porque Ele cuida de nós. E quando a luta for muito grande, e porventura formos acometidos de angústia, que nós, como ovelhas que estamos seguindo a sua doce voz, andando após Ele, ainda que vivendo momentos difíceis, naquele momento da grande luta, que nós possamos olhar para o alto, e nós vamos então entender que Jesus está olhando para nós, e enquanto olha para nós e nos sustenta na mão dEle, Ele vai continuar declarando: ninguém vai tirar as minhas ovelhas das minhas mãos. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos protege, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos conhece, o Senhor nos ama. Nós somos ovelhas dEle, nós somos seguidores dEle, e Ele cuidará de nós, agora, todos os dias da nossa vida e pela eternidade. Que Deus nos abençoe e sempre nos guarde em Cristo Jesus. Amém.